Cláudio, o presidente achou o tom e isso reverteu para ele? Ih, cadê o Cláudio? Cláudio. Oi, Cláudio. Ah, estamos sem áudio dele, ó. Olha, são... Oi, Cláudio, vamos lá que a gente não estava te ouvindo. Faltou abrir aqui o microfone, aí não tem jeito, né? Não tem como ser ouvido, né? Mas olha, há várias explicações para esse crescimento aí extraordinário do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas, né? Na avaliação positiva dele e também a queda da avaliação negativa. Primeiro, rapidamente, sobre o que o Viúla falou agora há pouco, quem está no divã, na verdade, é a oposição ao presidente, né? Porque ele é que nem massa de bolo, né? Ou massa de pão, né? Quanto mais bate, mais cresce, né? Ele atingiu esse patamar que muitos não, né? Que poucos governantes, na verdade, atingiram. Eu me lembro na época do Lula, né? Dizia-se isso, né? Ele, embora acusado de corrupção, de comandar a maior quadrilha que já tomou de assalto o governo brasileiro, quanto mais se batia nele, mais ele mantinha índices bastante elevados de aceitação, de aprovação do seu governo. E por quê? Em razão dos programas sociais. Essa bandeira, o presidente Bolsonaro está conseguindo arrebatar das mãos da oposição. Se você for verificar a pesquisa do Datafolha, vai notar que esse crescimento é ainda mais substancial. O que os números dão é o crescimento global, né? Ele cresceu de 32% para 37% de aprovação, dos que consideram o governo dele ótimo ou bom, e caiu de 44% para 34% entre aqueles que o consideram ruim ou péssimo, né? Mas o que puxa para cima ou para baixo esses indicadores são exatamente as classes C, D e E e também a região Nordeste, exatamente as áreas onde a oposição a Bolsonaro surfava à vontade, né? Nadava de braçadas, não nada mais, né? O que a gente percebe é que o atual presidente está crescendo exatamente junto a esse eleitorado. Um dos nossos entrevistados aí falando sobre o eleitor tradicional do Bolsonaro, as pessoas que o levaram à vitória e tal. Olha, o que essa pesquisa mostra é que o presidente da República cresce junto ao eleitorado de oposição, né? Ele não só consolida o voto ou o apoio daqueles que votaram nele, mas ele, sobretudo, ele avança no eleitorado da oposição, sobretudo no Nordeste e, sobretudo, nessas classes C, D e E, que são as classes menos favorecidas, e sobretudo, na classe E, que foi alcançada agora com os programas sociais do governo, como esse da ajuda emergencial na crise do coronavírus, né? Da pandemia. Você vê que esse programa, esse auxílio emergencial, conseguiu alcançar pessoas que nem sequer eram atendidas pelo Bolsa Família, né? Além de melhorar imensamente, né, a renda da Bolsa Família, esse programa ainda garantiu a brasileiros que nem sequer estavam no mapa, digamos assim, né, da economia, que estavam tanto quanto escondidos ali, gente que mal tinha CPF, etc. Essas pessoas que não tinham condições na crise mais aguda da pandemia de colocar um pedaço de pão sobre a mesa, essas pessoas passaram a receber R$600 ou R$1.200, de acordo com o caso, a partir desses programas sociais. O presidente capturou essa bandeira, que na verdade é uma providência que foi adotada pelo governo dele, mas é claro que o Congresso teve um papel central nessa história também, mas o povão só identifica um benfeitor, né, nesse momento, que é o presidente da República. Há outros fatores que ajudam muito na criação de um clima favorável a esse crescimento, como, por exemplo, o fato de ele haver fechado a boca, de haver parado de gerar crises diárias. Em alguns dias eram mais de uma crise por dia,
toda sexta-feira começava com uma crise, era impressionante, né? Era como se o presidente tentasse garantir as manchetes dos veículos de comunicação com ele, né? Para bem ou para o mal, ele queria ocupar, inclusive, o espaço que seria reservado para a oposição. É uma pesquisa interessante, mas ela apenas confirma outras pesquisas que vinham apontando nessa direção. Em 20 de julho, por exemplo, portanto há 25 dias, né, há quase um mês, o Paraná Pesquisa foi o primeiro instituto a apontar isso, a detectar esse crescimento do presidente Bolsonaro na avaliação positiva e a queda na avaliação negativa. Esse desempenho foi constatado por outros institutos e hoje chegou a vez do Datafolha, não poderia ser diferente, né? O Datafolha confirma exatamente aquilo que os outros institutos, a começar pelo Paraná Pesquisa, já havia detectado. Paraná Pesquisa, que é parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Exatamente, Cláudio Humberto. E o Poder Data também, que é parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, divulgou 2 pesquisas nesse mesmo caminho e que já indicavam o que a gente está vendo no Datafolha de hoje. Impressionante, do meu ponto de vista, é a queda de 44% para 34% do índice de ruim ou péssimo. Muito rápido, né? Muito rápido, da pesquisa passada para cá. É impressionante o quanto o auxílio emergencial fez bem para a imagem do presidente Jair Bolsonaro. E como o Cláudio Humberto apontou, e eu acho que é muito importante, as quintas-feiras, as lives de quinta-feira ficaram muito mais tranquilas ultimamente. O presidente tem gerado menos crises em entrevista. Aquela paradinha na frente do Palácio da Alvorada acabou ali, já silenciou ali, já melhorou tanto, já desanuviou tanto. O Cláudio, inclusive, amava aquela paradinha do presidente na grade do Palácio da Alvorada, mas aquilo lá... entrevista, ninguém merecia uma coisa como aquela. Espontaneidade toda? E às vezes, Lana, ele gerava uma crise quando saía do Palácio da Alvorada e gerava outra quando chegava no Palácio da Alvorada. Quando chegava no Palácio Planalto e também, às vezes, né? uma terceira crise durante o expediente. Quer dizer, era impressionante isso, né? Finalmente muito, ele percebeu que isso só fazia mal a ele próprio. Que a gente percebeu que falar menos deu um resultado tão melhor. E aí, essa pesquisa indica essa melhora do resultado, mas eu também não quero deixar de citar o levantamento feito pela Controladoria Geral da União, que foi divulgado hoje, que mostra que o auxílio emergencial, apesar de ter feito muito bem para a economia brasileira, para sustentar o mínimo de sobrevivência das pessoas que estão na pior situação, 66 milhões de pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial, a Controladoria Geral da União aponta que 680 mil servidores receberam o auxílio indevidamente. Vou repetir, 680 mil servidores receberam o auxílio indevidamente. Esse relatório foi encaminhado para as autoridades, para o Ministério, para a Caixa, para que eles avaliem, para checar se foi o caso de uma fraude provocada pelo próprio servidor, e aí tem pessoal da ativa, inativo, tem pensionista, tem um grupo enorme. Mais 600 desses 680 são servidores dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, tem que dar uma olhada, porque o pessoal pode ter tido, inclusive, o dado... golpistas podem ter usado indevidamente os dados do CPF. Tem todo um cenário para ser olhado, mas que tem desvio, que tem pagamento indevido, que a conta está ficando mais cara, R$1 bilhão mais cara do que deveria, por conta desses erros, dessas falhas, dessas fraudes. Eu conversei com o ministro Wagner Rosário, que é o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, e ele já me disse, e não foi agora, né, foi uns dias atrás, e ele me disse que essas pessoas não escaparão. Na verdade, tem como identificar aquele servidor que foi vítima de golpe, de gente que se apropriou dos seus dados, seu CPF, RG, etc., para aplicar o golpe, mas tem também pessoas que deram uma de João sem braço, né? No se colar colou para tomar esse dinheiro indevidamente. Isso aí é prevaricação, isso é uma série de crimes, né? Quando se trata de servidor público, inclusive também de falsidade ideológica, etc. Essas pessoas, não basta que elas devolvam o dinheiro, elas devolverão o dinheiro e também serão acionadas na Justiça pelo Ministério Público, serão denunciadas ao Ministério Público para que respondam do ponto de vista
penal. O objetivo do governo é demitir essas pessoas, viu? Demitir a bem do serviço público ao final do processo. É claro que todos terão direito à defesa, à ampla defesa, aquela coisa toda, mas o objetivo final é colocar todo mundo no olho da rua, porque, afinal de contas, servidor público, seja ele municipal, estadual ou federal, que se aproveita dessa situação, não pode ter, né, a honra, o privilégio de compor os quadros do serviço público brasileiro, né? Porque você vê que a imensa maioria dos servidores é decente, é honesta, tanto assim que não praticou esse golpe, mas há pessoas há vítimas, é preciso sempre ressaltar, né? Entre esses 600 e tantos mil, há muitos que foram vítimas de vigaristas, de golpistas, mas também que se apropriaram dos seus dados, mas é uma parte, mas é apenas uma parte menor. A maioria, segundo acredita o governo, é de gente mesmo que agiu desonestamente. E só um ponto, Cris, desse total, tem gente que recebeu por falha do sistema, caiu automaticamente. Alguém que já era do cadastro único e aí depois passou num concurso, caiu na conta, mas gente, quem não repara, R$600 caindo na conta. Você não reparou, um mês depois, a Caixa está deixando o canal de comunicação aberto para você devolver o dinheiro. Se por algum motivo que você não sabe nem por que recebeu sem pedir, tem como devolver. E aí eu acho que não há problema, se você comprovar que foi uma falha. Agora, o servidor pedisse o auxílio emergencial é demais. Pois é.